Já ouviu falar em Francisco Adolfo de Varnhagen? E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez herbal aqui no YouTube. Hoje aproveitando o bicentenário de Francisco Adolfo de Varnhagen, nascido em fevereiro de 1816 e que é considerado por alguns o primeiro historiador brasileiro, por assim dizer. Então aproveitar essa ocasião para falar um pouco tanto da sua biografia, falar mais principalmente da sua obra, do seu legado e também daquela questão que eu tento trazer um pouco aqui, que muitas vezes não é discutida, digamos assim, no chamado grande público, não é debatido muito fora das universidades, fora das faculdades, da história como uma ciência, da história, da metodologia histórica, das perspectivas historiográficas diferentes, colocando aí o Varnhagen no seu papel lá no século XIX. Ok? Então, vamos começar. E agora a gente vai voltar ao seu passado. Para a gente começar, uma breve biografia. O Varnhagen nasceu em fevereiro de 1816 no interior da atual São Paulo, filho de uma portuguesa e de um alemão. Ele depois foi estudar em Lisboa e, nas guerras liberais de Portugal, lutou ao lado das forças liberais de Dom Pedro IV, que é o nosso Dom Pedro I, é a mesma pessoa, já citei isso aqui algumas vezes, né, de como ele tem esse caráter duplo nas duas perspectivas, em Portugal e no Brasil. Ele depois graduou-se como engenheiro militar e, em 1841, foi admitido no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que eu já citei também em alguns vídeos, e deixei o link para o site do IHGB, que existe até hoje, aqui embaixo. Vou falar um pouquinho mais do IHGB daqui a pouco. Em 1844, ele recebe a nacionalidade brasileira, ele desejava ser brasileiro e segue a carreira de diplomata, que até o fim da sua vida será sua ocupação junto com a de historiador. E aqui começa a questão do caráter duplo, digamos assim, de Varnhagen para a história. E aqui eu falo para o estudo da história brasileira. Recapitulando, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro foi criado em 1838, tinha como principal patrono, teve como principal patrono em toda a sua história, lembrando, ele ainda existe, o imperador Dom Pedro II, no período monárquico, e tinha como sua principal função na sua criação a ideia da elaboração de uma história nacional, elaboração de uma história brasileira que servisse a uma identidade nacional, a criação da nacionalidade brasileira, que era uma nova nação, uma nação recém-independente, independente inclusive por um processo monárquico que fazia parte da monarquia, da sua antiga metrópole, ou seja, mostrando uma aparente contradição. Enfim, havia necessidade da criação de uma identidade nacional brasileira, que foi, entre aspas, digamos assim, encomendada ao IHGB, que criasse essa identidade nacional a partir de uma história brasileira, de uma história do país Brasil, desse novo país, que legitimasse, que justificasse a existência desse país, a existência dessa nova monarquia aqui na América do Sul. Esse é um assunto que eu já abordei aqui um pouco no canal e eu pretendo inclusive talvez fazer um vídeo exclusivamente sobre o IHGB. Pois bem, dentro desse papel de criação de uma história nacional, o Varnhagen ele foi um dos pioneiros na historiografia brasileira no Brasil e talvez na historiografia como um geral a usar bastante os documentos, as fontes primárias, como essência da elaboração do seu trabalho historiográfico. E por que eu disse que isso tem a ver com a sua carreira diplomática? Porque o Brasil, sendo esse novo país, e um país que até pouco tempo atrás era parte de um império português, ou seja, um império europeu, não tinha basicamente muitas fontes escritas sobre o Brasil aqui no Brasil. Então, Varnhagen, ele foi buscar muitas coisas em Portugal, e aí, por exemplo, mesmo nos seus estudos em Portugal, antes da independência, ainda jovem, antes dele vir para o Brasil, melhor dizendo, ainda jovem, ele já tinha trabalhado na Torre do Tombo, nos arquivos da Torre do Tombo, em Portugal. Ele, quando trabalhou na embaixada em Viena, também buscou muitos arquivos, também buscou muito nos arquivos, muitos documentos sobre o Brasil, sobre a história brasileira. Então, isso foi muito importante e uma coisa alimentou a outra. A sua carreira diplomática permitia ele, ao estar sempre viajando, ou então residindo na Europa, residindo na América do Sul, ele foi casado com uma chilena depois,
vasculhar os arquivos em outros países, os museus de outros países, coisas perdidas, coisas que estavam ali jogadas num canto pegando poeira, e vasculhando nesses arquivos, encontrar e compilar diversos documentos sobre o Brasil e usar esses documentos como a sua principal fonte para a escrita da história, que é algo que hoje é basicamente o normal, é o mínimo que você espera de um trabalho historiográfico. Porém, nesse momento histórico, estamos aqui falando da primeira metade do século XIX ainda, a história ainda ela tinha muitas características, né, não científicas, ela tinha muitas características muito mais de literatura em alguns momentos. Né? Quando você olha, por exemplo, alguns que recebem o nome de forma honorífica, digamos assim, historiadores romanos, por exemplo, para ficar ou medievais, é algo muito mais próximo, muitas vezes, da literatura, do que exatamente da produção historiográfica moderna. E isso é óbvio. Então o Van Hagen ele foi um pioneiro no Brasil nesse tratamento metodológico das fontes históricas, que é parte essencial do estabelecimento da história como uma ciência, um processo metodológico científico, algo que ocorreu apenas no século XIX. Essa é outra coisa também que eu já mencionei por aqui. Agora entra outra faceta do trabalho do Van Hagen. Como eu disse lá no início do vídeo, na introdução, ele é uma figura que acaba sendo um pouco dupla, que é a do seguinte: nesse projeto do IHGB, mesmo ele sendo pioneiro nessa metodologia historiográfica do uso dos documentos, ele trabalhava a serviço de uma perspectiva já pré-concebida. Ou seja, ele trabalhava para justificar alguma coisa, né? Que é o contrário de qualquer pensamento científico. Né? Você faz a questão primeiro. Ele não, ele já tinha a resposta e queria justificar ter chegado nessa resposta. Então, em vez de se perguntar o que é o Brasil, ele já tinha a resposta do que era o Brasil. Era um país europeu, civilizador de outras culturas bárbaras, branco e católico, basicamente. Então, vou mostrar como isso é a resposta correta. Então, esse é o principal norte da sua considerada obra-prima, que é a História Geral do Brasil, publicada em 2 volumes na década de 50 do século XIX, e que foi reeditada durante muitas vezes, recebeu edições comentadas. A mais famosa é comentada pelo Capistrano de Abreu no início do século XX, eu vou falar um pouquinho mais disso. E essa, inclusive, é uma perspectiva que ficou no debate público brasileiro, na mentalidade brasileira, no ensino de história brasileiro durante décadas, inclusive com resquícios disso até hoje. Então, essa acaba sendo a principal crítica, a principal ponderação, caso um de vocês vá ler o Van Hagen, por exemplo. Aqui embaixo tem algumas referências e tem inclusive as suas obras, mas a não ser que, sei lá, que você seja muito aficionado, ou então seja um estudante de história que vai fazer um trabalho sobre Van Hagen, você vai ler. Por quê? Porque nessa ideia de que a história agora é uma ciência, e ele vai dar um tratamento científico a esses documentos, existe a ideia de fazer algo completamente distinto daquela história mais baseada em fontes orais, daquela história muito parecida com literatura. Então será uma escrita completamente cartesiana. O que eu quero dizer com isso é uma leitura insuportável, de chata. Então realmente não precisa ler, a não ser que vocês estejam com muita vontade ou sejam obrigados, como foi o meu caso no primeiro ano de faculdade. Né? Van Hagen é algo que você passa na faculdade de História, nas aulas de metodologia, lá no primeiro ano. Então o que isso quer dizer? Que a produção historiográfica do Van Hagen ela vai ser, primeiro, homogênea. Ela vai partir de uma narrativa desse novo Estado, que tem uma monarquia que inclusive patrocina o seu trabalho. Então, esse será o norte da sua construção historiográfica. Todos os outros aspectos serão detalhes ou serão omitidos muitas vezes. Então, por exemplo, os movimentos nativistas que todo mundo hoje vê nas escolas, são virtualmente omitidos ou colocados como regionalismos, como coisas ante essa coroa portuguesa da qual o Brasil descende, que tem essa missão civilizatória em relação aos povos bárbaros. E aí vai entrar uma série de descrições
racistas, né? Enfim, a palavra é essa, sobre a questão dos negros e dos indígenas no Brasil, tanto que as teses do Van Hagen depois serão base para a política de branqueamento da população brasileira, o incentivo à migração europeia, porque o Brasil não daria certo enquanto ele tivesse uma composição indígena e negra na sua população, e a perspectiva dele é a do português branco, ou seja, um trabalho inclusive dissociado da realidade, já que, né, a maior parte da população desse país que ele estuda naquele momento não era branca. Sobre o racismo, um aspecto importante de que o Van Hagen tinha suas teses a serviço de legitimar esse país, esse Estado, que era um governo escravista. Então ele vai também justificar esse escravismo com a superioridade do branco, colocando que o índio era preguiçoso, era canibal, era perverso e por isso merecia ser colonizado, ou então amenizando inclusive alguns casos de extermínios indígenas e colocando que o negro nem deveria ter vindo para o Brasil, porque ele, embora respeitasse o seu braço forte, colocava que ele trazia hábitos ruins, condenava as religiões africanas. Então existe um componente racista muito importante na obra do Van Hagen, que estava a serviço desse projeto de um Estado baseado numa civilização portuguesa e branca. Embora é importante frisar que não se trata de fazer um julgamento baseado no que nós pensamos hoje, senão a gente cai num anacronismo. Embora também no período do Van Hagen era possível pensar de outra forma, tanto que nós tínhamos os movimentos abolicionistas. Então é importante, sobre a questão do racismo explícito nas obras de Van Hagen, lembrar que isso também colabora para o projeto político a qual ele serve naquele momento. Você vai ter, além dessa questão de homogeneidade, de um só discurso para legitimar esse discurso, você vai ter a falta de periodização. Por quê? Porque já que o Brasil é uma coisa, é mais ou menos o seguinte, olha, o Brasil de 1850 começou com Pedro Álvares Cabral quando ele pisou no Brasil. Então de lá para cá é uma coisa só, não haverá uma diferente periodização, não haverá o retrato de tensões, é uma narrativa homogênea partindo de um pressuposto que deve ser provado. E aí entra a principal crítica ao trabalho que vem do Capistrano de Abreu, que é basicamente a falta de questões populares na obra de Van Hagen, já que ele vai partir sempre dessa aristocracia, dessa nobreza portuguesa que funda o Estado brasileiro, que deve guiar o Estado brasileiro mais ainda. Então entram aí as suas principais críticas, e aí entra a questão novamente da história, que como tem a sua metodologia renovada, hoje a perspectiva e mais ainda a forma de trabalho do Van Hagen, ela é considerada obsoleta. Ela é importante para ser estudada, para entender como chegamos até aqui, para entender as perspectivas historiográficas de cada período, porém já não é mais a perspectiva, já não é mais a maneira, melhor dizendo, já não é mais a maneira de se escrever história que é aceita. Essa questão homogênea, de você já partir de pressupostos iniciais, em vez de você partir de questionamentos, você não retratar eventos em sua totalidade, enfim, toda essa questão da obra que está muito presente na obra do Van Hagen. Embora, repito, isso não anula a importância dele, tanto para a historiografia como um pioneiro do tratamento das fontes, da pesquisa em arquivos, do acúmulo dessas fontes, né, trazer essas fontes para o Brasil, para elas serem estudadas no Brasil. Ele também fez estudos nessa linha extremamente, como é que eu posso dizer, nacionalista dele. Ele foi um dos pioneiros, inclusive, da ideia de que o Brasil, a capital do Brasil, deveria ser no centro do Brasil, por conta da afluência dos rios, e os rios eram as artérias do grande coração que é o Brasil, e depois esse pensamento será difundido, será bem aceito, será colocado na Constituição pelos republicanos, e depois, posteriormente, como sabemos, teremos a construção de Brasília, num local muito próximo do defendido pelo Van Hagen como onde deveria ser a capital do Brasil, bem no centro do país, favorecendo a interiorização. Essa questão das fronteiras brasileiras, ele também estudou bastante por ser diplomata, mas aí já entram outras questões.
Então, para concluir, o Van Hagen acaba sendo uma figura muito interessante para entendermos o início da metodologia historiográfica. Ao mesmo tempo, um pioneiro no tratamento das fontes históricas, no tratamento dos documentos, fez grandes descobertas de fontes. Ele que descobriu, por exemplo, o túmulo de Pedro Álvares Cabral. Ao mesmo tempo, ele é um ótimo exemplo de uma narrativa histórica que é construída com um propósito anterior, para ser colocada a serviço de uma política, para ser colocada a serviço de um governo, para ser colocada a serviço de uma visão específica do assunto, e não uma verdadeira abordagem científica partindo de questionamentos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham achado interessante. Como costumo fazer, aqui embaixo na descrição do vídeo tem algumas referências, algumas leituras breves sobre ele. Tem as obras dele em PDF, inclusive, mas repito, não sei se é necessário ler, não recomendo, não diria que uma leitura, sei lá, obrigatória, alguma coisa assim. Como sempre, perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, fique à vontade aí no espaço dos comentários, ele é de vocês. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.